boa noite para todos. A gente convidou para a nossa live a Simone Pereira, da ABZ Pernambuco, né? Uma parceira que a gente se conheceu há pouco tempo na diretoria da ABZ, né, Simone? E isso. Eu vou só falar um pouquinho aqui, né, como é de praxe do nosso GEP, Simone, fala um pouco aqui do seu currículo, né? A Simone é autora do e-book Os Desafios do Gado Leiteiro no Brasil. É gestora de projetos agropecuários na estratégia consultoria em gestão de projetos, palestrante e mentora de gestão e desenvolvimento profissional do agronegócio. É certificada com MBA em gestão de projetos e graduanda em zootecnia pela Universidade Federal Rural do Pernambuco. É a primeira zootecnista de campo a assumir o cargo de diretora da Associação Brasileira de Zootecnistas no estado de Pernambuco, implantando mais de 25 ações com estudantes e profissionais zootecnistas em vários países, incluindo o Brasil. Então, vocês podem ver um pouco do currículo aí da Simone, ela já tem bastante experiência, né, uma pessoa, né, siga o Instagram da Simone, para quem ainda não segue, a Simone tem para postar vários conteúdos, e ela vai falar um pouquinho também do Instagram dela aqui para vocês, do que ela trabalha. Simone, bem-vindo ao canal do GEP, né, a gente já conversa há algum tempo sobre essa palestra lá, desde a nossa parceria lá com a diretoria da ABZ, agora aqui no nosso grupo de estudos. Seja bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade e fique à vontade para poder falar um pouco também. Obrigada, Delano. Eu é que agradeço, né? Antes de mais nada, boa noite a você, a todo mundo que está aí do outro lado assistindo esse bate-papo aqui. Eu que sou grata por essa parceria, pelo convite do GEP, dessa equipe maravilhosa, porque é uma equipe top mesmo que você tem aí. Meus parabéns, Delano, pelas ações, pelas artes, principalmente a dedicação que você tem, você e sua equipe, né? Trazendo essas informações, fazendo essas palestras, trazendo conhecimento para todo mundo, para todos nós. Isso é muito importante e eu sou extremamente grata de ter essa parceria, de já conversar há um certo tempo com você. E aí, você já falou sobre o meu trabalho, sobre o currículo, que eu quero dizer que isso não é nada assim de assustador, de grande coisa, viu, meu amigo? Isso é um trabalho de muitos anos de dedicação, você sabe bem como é isso, incluindo desde o comecinho da graduação nos estágios extracurriculares, que a gente consegue ter essas oportunidades ao decorrer da nossa vida, não é? E sobre as redes sociais, no finalzinho eu vou trazer elas para vocês, mas para quem conhece Simone Pereira está lá no Instagram, Simone P. Zootec. Simone tem um LinkedIn, que é essa rede fantástica para quem quer se inserir no mercado de trabalho, uma rede 100% voltada ao trabalho. Você me acha também como Simone Zootec. Simone está no YouTube, Simone Zootec também. Simone faz algumas coisas lá no TikTok, lá no Kawaii, enfim, mas as redes principais são Instagram, YouTube e LinkedIn. Então, quem quiser me achar para a gente bater um papo, no final dos slides, eu vou trazer aqui para vocês. E aí, se Delano não quiser fazer mais nenhuma colocação ou me perguntar algo, a gente já pode ir para... que eu trouxe aqui só alguns slides, Delano, para a gente... só ir seguindo, né, para ilustrar o nosso bate-papo, mas eu quero mesmo é que a gente fique bem à vontade para você me perguntar, ou as pessoas que estão aí assistindo também, sobre os nossos estágios extracurriculares, tá certo? Tranquilo, Simone. Então, fique à vontade, já vou colocar aqui os seus slides, por gentileza, se você puder maximizar para a gente colocar. Posso, sim. Pronto. E pode ficar à vontade, Simone. Então, vamos lá. Bom, gente, esse tema é um tema, assim, fantástico, que eu sou apaixonada, que é a condução do aluno para o estágio extracurricular. Aí Simone traz aqui um reloginho marcando a hora, que significa, cada um de vocês, não percam tempo para começar um estágio.
Não fique esperando aquela hora. Simone, será que é tempo? Professor Delano, será que eu posso, que eu devo ir agora para um estágio? Será que eu devo procurar a área de ruminantes ou aquela área que eu me identifico para seguir a minha vida nesses estágios extracurriculares? Vamos saber um pouquinho sobre isso. Aqui eu trago essas ligações, esses elos. Eu gosto muito de trabalhar com essas ligações porque a gente entende que dentro desses estágios, que são os estágios extracurriculares, o que significa isso, Simone? São estágios que não têm vínculo com a universidade, tá? Então, se eu vou para a universidade, se eu sou uma estudante do curso de zootecnia, das ciências agrárias de forma geral, e eu estou lá, ingressei no primeiro, no segundo período, a partir do terceiro período, eu senti uma necessidade de fazer parte desse processo de aprendizado. Aprendizado sobre o futuro da minha vida profissional. Então, eu vou precisar estar engajado em atividades que me levem para esses estágios extracurriculares. Simone, como assim? Gente, a função dos estágios extracurriculares é preparar a gente para o mercado de trabalho, preparar você, preparar o seu amigo para o mercado de trabalho, para que você vivencie todas os aprendizados, os crescimentos, as atividades, as experiências que tem no mercado de trabalho, sem necessariamente estar vinculado com a universidade. Mas para fazer parte desse processo de aprendizado, Simone, o que é que eu vou precisar? Será que eu, como estudante, eu vou sentar lá, só assistir aula, fazer meus exercícios, apresentar meus trabalhos e vou esperar que esse estágio extracurricular, ele surja? Será que é assim? O que é que vocês acham? Eu estou ouvindo vocês me falarem aí que Simone, eu acho que não, acho que sim. Vamos ter certeza. O que é que a gente precisa fazer? Gente, para a gente estar engajado e galgar esse espaço em estágios extracurriculares, a gente precisa aumentar e cultivar o nosso network. Meu Deus, lá vem Simone com essa palavra bonita, network. Gente, network nada mais é do que aquela agendinha que a gente tem, cheia de contatos. Seu fulano, que é produtor rural daquela cidade bem pertinho da minha. Seu ciclano, que é dono daquela empresa de gestão de projetos e que ele me conhece e que pode me indicar. Eita, tem também aquele meu amigo que trabalha na área de ruminantes e ele já me disse que qualquer coisa está à minha disposição. Então, network é a nossa rede de contatos. É tudo que a gente vem construindo durante a nossa graduação. Professores, amigos, produtores rurais, empresários. Enfim, gente, uma rede infinita de pessoas que podem nos dar a mão, que podem nos indicar para aquele estágio. Aí a gente percebe assim, Simone está dizendo que eu preciso ter um caderninho ou então o meu computador, fazer aqui uma planilha no Excel, jogar os nomes lá do meu contato e pronto, acabou-se. Não, gente. Aí é que tem a grande diferença. A gente ouve falar em network, que é essa palavra que está aí no símbolozinho 3, na correntezinha 3, mas você precisa cativar, você precisa se fazer lembrado para esses seus contatos, porque não adianta eu ter o contato de Delano, eu ter o contato de Simone, e eu nunca falar com Simone, nem nunca falar com Delano, simplesmente esquecer. É a diferença da palavra network para networking. Networking é você estar sempre trabalhando com aqueles contatos, sempre mandando, oi, seu fulano, como é que o senhor está? Como é que está ali os seus bovinos leiteiros, os seus bovinos de corte? Como é que está aqueles caprinos? Está tudo bem? O senhor está precisando de alguma orientação? Eu tenho um amigo meu que pode lhe indicar, que pode indicar
alguns procedimentos para o senhor cultivar as redes de relacionamento, as redes de contato. É exatamente isso. É a gente ter elas guardadas ali no nosso computador, na nossa agenda, e sempre estar em contato com elas. Por isso que se chama rede de contato. E faz toda a diferença, gente, no momento que você quer ir para os estágios extracurriculares. Por quê? Vai ter alguma indicação. Alguém vai precisar indicar você para aquela atividade, não é verdade? Então, não se esqueçam que estágio curricular é aquele que, extracurricular é aquele que não tem vínculo com a universidade. O aprendizado que você tem na universidade também faz parte do projeto, do processo. Olha só, tanto projeto aqui, do processo. Mas, para que esses dois pontos tenham ligação, você precisa ter a sua rede de contato, desde o início da sua graduação, tá? Certo, Simone. Então, eu tenho o ponto 1, tenho o ponto 2, tenho o ponto 3. E o que é essas relações interpessoais? Será que eu, como zootecnista, que todo mundo diz aí, zootecnista é aquele profissional que só cuida de bicho. Será? Será que zootecnista só cuida de bicho? Não, gente. Quando você vai para o mercado de trabalho através de um estágio extracurricular, é a primeira coisa que você precisa desenvolver em você, as relações interpessoais. E o que são essas relações interpessoais, Simone? Eu não sei o que é isso. Vamos lá. A gente aprende na universidade todos os conhecimentos técnicos, né? Faz parte desse processo de evolução. A gente cultivou a nossa rede de contatos. Mas, quando eu fui para o mercado de trabalho, eu não sei desenvolver trabalhos em equipe. Eu sou uma pessoa que só sei fazer minhas coisas sozinha. Eu sou uma pessoa que não tenho empatia pelo outro. Eu sou uma pessoa que não comunico àqueles que estão à minha volta todos os processos daquele estágio que eu estou fazendo, né? O que é que está dando errado, o que é que está dando certo, o que é que precisa melhorar. Eu não tenho essa integração com as pessoas. Então, o estágio extracurricular, ele também serve para te preparar, para te dar essa vivência de mercado com as relações interpessoais, com a convivência entre perfis diferentes que a gente encontra no mercado de trabalho, certo? E aí, cheguei no ponto 5. Olha só, passei por tudo isso aqui, todas essas fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, para estar pronto para o mercado de trabalho. Simone, é fácil assim? Não, né, gente? Nada é fácil como um desenho. Mas quando você sabe cada um desses pontos, você já começa a trabalhar aquilo que não está tão desenvolvido em você, aquilo que você sabe que precisa melhorar. Cada um de nós sabemos o que é que a gente precisa melhorar. E eu costumo dizer, gente, que na universidade é o lugar da gente crescer, da gente melhorar, da gente desenvolver-se, da gente errar. É isso, Simone. No meu estágio extracurricular, é o lugar para eu errar? É sim, porque você ainda é estudante. Quando a gente é estudante, a cobrança é menor. Você imagine assim, durante os 5 anos, né, os 10, 11 períodos de universidade, de graduação, eu sou ainda estudante, mas quando eu colo grau hoje, amanhã, eu já sou profissional. Então, as pessoas vão me cobrar de forma diferenciada, independente de eu ser recém-formado ou não. Então, a fase de errar, a fase de aprendizado é exatamente essa quando você está na graduação, quando você está fazendo um estágio extracurricular, tá certo? Porque ele vai te preparar para o mercado de trabalho, para ser o profissional propriamente dito,
tá certo, gente? Então, vamos embora para o próximo slide. E o que é que faz-se necessário para concorrer, para fazer um estágio extracurricular? Como eu estava dizendo, a gente tem, Delano e os demais que estão aí assistindo, vários pontos. Só que eu trouxe aqui 3 deles e eu quero falar especificamente sobre 2. A gente sabe que para um estágio extracurricular a gente precisa ter no mínimo 80 horas, tá? E aí, uma coisa muito importante, Delano, que a Estratégia Consultoria, que é a minha empresa, começou a perceber quando a gente começou a trazer projetos, principalmente o Zoô Júnior. O Zoô Júnior, gente, ele é um projeto de inserção de jovens graduandos do 4º ao último período, 10º ou 11º do curso de zootecnia, no mercado de trabalho. E aí a gente tem, né, eu e meu sócio, a gente tem o contato direto com os produtores, com as empresas, e o questionamento de um dos nossos parceiros estudantes, né, dos nossos candidatos, vamos dizer assim, foi: Simone, e o seguro obrigatório? Como é que a gente faz sobre esse seguro obrigatório? O seguro obrigatório, gente, é um seguro, como o próprio nome diz, que te assegura em caso de qualquer acontecimento, qualquer acidente, né, ou qualquer eventualidade com o estudante naquele estágio, seja empresa ou propriedade rural. E aí, a empresa paga esse seguro para você. Mas existem empresas que não têm esse conhecimento, que não sabem que precisa ter um seguro obrigatório. E, gente, eu digo a vocês, não façam um estágio extracurricular sem ter um seguro. É por lei. 11.000, ó, trouxe até aí para vocês saberem, 11.788, é uma lei de 2008, que esse seguro, ele precisa ser de direito do estagiário quando ele está fazendo um estágio extracurricular. Simone, quem é que paga esse seguro? Existem 2 possibilidades. As empresas parceiras, que são os agentes de integração, vocês já ouviram falar sobre isso. Sabe quem é um agente de integração? O CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. E tem vários outros, né, gente? Tem vários outros, mas eu trouxe o CIE porque é o mais falado. Então, na maioria dos casos, é o CIE que paga esse seguro. Quando você vai assinar o contrato, você já assina esse seguro. Em outros casos, são as empresas. Mas o que é que eu quero trazer com isso? Com esse faz-se necessário, para que vocês fiquem atentos e, caso não haja um seguro obrigatório, não paguem. Como assim, Simone, não paguem? Eu já ouvi, dentro dessa experiência que a gente está tendo aqui, que é recente, tá, gente? Essa experiência que a gente está vivendo é muito recente, ainda tem coisas que a gente precisa aprender. Mas, por lei, quando vocês tiverem a curiosidade de ler essa lei 11.788, vocês vão ver que é proibido o estudante pagar. Por exemplo, eu, Simone, arrumei um estágio extracurricular, fui no Banco do Brasil, que é o banco que eu trabalho, e cheguei lá e disse, olha, eu quero abrir um seguro de vida para mim, porque eu estou estagiando assim. O banco vai abrir, obviamente, mas é proibido por lei, porque a obrigação, né, quem tem que fazer isso, ou é o agente de integração, essa empresa que faz a conexão do estagiário, né, com a própria empresa que ele vai trabalhar, ou a empresa ou o produtor rural. Claro que, às vezes, né, tem as possibilidades, os recursos que são escassos, no caso de propriedades rurais. Então, o que é que eu aconselho? Que você não faça, porque se é um seguro obrigatório e acobertado por lei, gente, qualquer coisa que acontecer vai ser ruim para você, porque você não vai estar assegurado, você não vai ter nada que lhe dê um amparo se acontecer algo com você durante esse estágio, tá joia? Então, lembrem-se desses 3 fatorezinhos especiais aí. Ele deve ter, no mínimo, 80 horas,
deve ter esse vínculo com essas empresas parceiras, que são os agentes de integração, e a empresa que for fazer isso tem que se ligar de dar para o estagiário o seguro obrigatório. Tá joia? Então, vamos seguindo. O que é imprescindível vocês saberem? Que na vida da gente, principalmente, gente, nessa vida profissional, no comecinho dela, nesses estágios extracurriculares, a gente precisa agarrar as oportunidades. Oportunidades que, às vezes, quando nós somos estudantes, a gente não consegue enxergar, né? Vamos dar um exemplo. Quando eu estava na graduação, eu só queria a área de ruminantes. Eu não quero fazer estágio em outra área, só quero fazer estágio na área de ruminantes. E aí, as oportunidades passavam e eu não via, eu não dava atenção a essas oportunidades, porque não era aquela oportunidade que eu queria. Mas vamos pensar assim, se eu fosse para um estágio que não tinha nada a ver com a área de ruminantes, que era sobre extensão rural, né? Um estágio, apareceu essa oportunidade para mim. E eu dei a chance, fui para essa oportunidade. Cheguei lá, naquela rede de contatos, uma pessoa gostou do meu trabalho, né? Meu trabalho de extensão com os produtores rurais, e chegou para mim e disse: olha, Simone, eu tenho uma propriedade onde eu tenho uma criação pequenininha de gado de corte. Será que tu querias estagiar lá? Você pode? Qual é o período que você está? Eu já estou no terceiro período. Então, no terceiro período, você já pode fazer estágio extracurricular. Que tal? Vamos lá, vamos amadurecer a ideia para você poder ir para a minha propriedade? Surgiu a oportunidade, da onde eu menos esperava. Eu me dei uma chance de ir para aquele estágio que era com extensão rural e apareceu alguém que gostou do meu trabalho e me convidou para trabalhar na área que eu queria. Então, o que eu quero dizer que é imprescindível, pessoal, é que vocês não percam as oportunidades. Mesmo naquele momento, que não seja aquela que você tanto queria, naquela área que você tanto sonhou, tá certo? Outro ponto principal. Tem a oportunidade? Desenvolva um projeto na graduação. Eu trouxe aqui novamente o exemplo do Zoo Júnior, que é esse projeto de inserção de jovens no mercado de trabalho, jovens graduandos que têm projetos, que desenvolveu algum projeto, seja ele de gestão, de pesquisa, de extensão rural, de produção animal, de tecnologia, qualquer um. O importante, o requisito é que você seja de zootecnia até o momento, tá, gente? Esteja do quarto ao último período e esteja desenvolvendo esses projetos só. Olha só que legal, que oportunidade ímpar de você conseguir se colocar no mercado de trabalho, tá certo? E aí, eu trouxe o símbolo da estratégia, que é a empresa onde eu gerencio junto com meu esposo, que é meu sócio. A estratégia, ela tem essa dinâmica, né, de acordo com o mercado de trabalho, ela ensina aos estudantes a rotina de profissionais. A gente trouxe para a ABZ Pernambuco exatamente o trabalho da estratégia, que é desenvolver profissionalmente, qualificar jovens estudantes para inseri-los no mercado de trabalho. Então, sempre estejam atentos a essas oportunidades, a esses estágios extracurriculares, para que vocês possam aprender a rotina de profissionais lá fora, no mercado de trabalho, tá joia? Então, vamos lá. Olha aí que frase importante que eu trouxe aqui para vocês. A gente chegando ao finalzinho do nosso bate-papo, eu trouxe aqui essa frase que tem muito a ver com a mentoria que hoje eu faço, né, com graduandos e também com profissionais, viu, gente? Essa mentoria, Seja Visto, Conquiste com Seu Currículo, é uma mentoria que eu desenvolvi, que eu criei para qualificação profissional. Eu fui vendo no passar do tempo, Delano, que não só
estudantes que estão querendo ingressar no mercado de trabalho, que estão procurando estágios extracurriculares, mas nós, profissionais, precisamos desenvolver certas capacitações, certas qualificações, vamos dizer assim, capacitações não, qualificações, para que a gente consiga uma posição que a gente almeja no mercado de trabalho. Então, eu desenvolvi essa mentoria, que é Seja Visto, Conquiste com Seu Currículo, onde eu falo sobre currículo, a importância de você organizar seu currículo, técnicas de entrevista, porque, gente, nós somos contratados pelo nosso currículo, mas a gente é mantido no trabalho pelas qualificações que a gente conversou até agora, pelo nosso trabalho em equipe, pela nossa capacidade de desenvolver problemas, de resolver problemas, desenvolver nada, gente. A gente vai desenvolver problema de jeito nenhum. Resolver problemas. Então, é isso. Lembrem-se que profissional, ele é técnica, ele é relações interpessoais e ele é qualificação profissional, tá? É um conjunto de coisas que fazem a diferença lá no mercado de trabalho. Então, por fim, seja visto não apenas para ser lembrado, mas para ser valorizado e contratado. A gente não quer ser só lembrado, a gente quer ser valorizado e contratado pelo nosso trabalho, não é? Então, aqui estão todas as minhas principais redes sociais, o Instagram, que é o Simone P. Zootech, o LinkedIn, que é uma rede 100% profissional. Gente, eu já falei várias semanas de produção lá no meu Instagram. Toda semana tem conteúdo novo, de segunda a sexta-feira. E eu já falei sobre o LinkedIn, que quem não tem e que quer ingressar no mercado de trabalho, quer ser contratado no estágio extracurricular, quer ser contratado por um emprego de carteira assinada, faça o LinkedIn. Se não sabe fazer, tem a mentoria que ensina você a fazer o LinkedIn, a criar o seu LinkedIn e se conectar com empresas, com produtores rurais, enfim, tá bom? E por último, o YouTube, que é Simone Zootech. Toda semana também tem um conteúdo novo falando sobre as ciências agrárias, sobre gestão. Tá aí, vocês me acham nessas redes sociais. E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto com vocês e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que vocês queiram. Calma, gente, que ainda não acabou, né? A Simone até fez as primeiras palavras dela. E vamos aí às perguntas, né? Vou começar aqui fazendo algumas perguntas, né? Gostei muito dessa última frase, né? Eu sempre falo para os meninos que estão no JEP, né? Seja visto, senta, trabalhando, né? Que vão ver que você está fazendo um bom trabalho, né? E não foi à toa que esse mês, por exemplo, as 3 primeiras palestras do mês, eu pedi às meninas aí, né? Que foram quem, né, se candidataram a fazer lives, né? Vocês podem ver que tem uns que são um pouco mais tranquilos, outros, né? Então, a gente sabe que tem pessoas que são mais, digamos, desbocadas mesmo, que está aí para falar, né, Simone? É verdade. Nós, por exemplo, né, se deixar a gente sair conversando, batendo um papo, mas tem pessoas que são tímidas, né? E quando, às vezes, vão para um estágio desse, tem um certo problema. Eu falo por mim, por exemplo, assim que eu terminei o meu doutorado, eu fui trabalhar na extensão. Então, eu saí da pesquisa e fui para o campo. E é uma coisa diferente. Eu sempre gostei de me comunicar, mas eu fiquei com um certo vergonha, timidez, por quê? Porque ali não era o meu ambiente, era uma coisa que eu gostava de fazer, campo, é claro, mas não era um ambiente no qual eu estava acostumado também. Né? Às vezes pode ter isso em algumas pessoas. Então, diante um pouco desse cenário que eu estou lhe falando, o que é que você recomenda para essas pessoas um pouco mais tímidas? Se você vai, por exemplo, para essa área que você falou, que às vezes não é tão a área da pessoa e a pessoa fica um pouco mais retraída, né? Como lidar na hora do estágio nesses momentos, né? Tão apreensivos para a gente, né? Ou para as pessoas que vão fazer esses estágios. Perfeita a tua pergunta, Delano. Veja, ninguém é igual a ninguém. Você falou muito pertinentemente, cada um tem o seu perfil.
né? Hoje, dentro das equipes que eu trabalho, na BZ Pernambuco, na estratégia, eu consigo ver cada perfil, mas não por causa disso a pessoa vai perder oportunidades. Então, a primeira dica, durante a graduação, a gente sempre passa por aqueles eventos, né? Tem simpósio, tem congresso, tem palestra. Claro que hoje está tudo online, mas não vai permanecer assim, se Deus quiser, a gente vai voltar para o presencial. O que é que geralmente estudante costuma fazer, Delano? Tem aquele evento, terminou o evento, vai embora. Ou então forma grupinhos entre eles mesmos e, né, aquele palestrante, aquele produtor rural que estava ali presente, doido para conversar, para interagir com você, e você nem, né? Então, eu costumo dizer, a primeira dica, aproveite os intervalos de um evento. Eu sei que às vezes a gente tem aquela vergonha, mas eu vou dizer algo, Delano, que eu falo sempre nas minhas lives e palestras. Eu aprendi isso, introduzi na minha vida, e depois que eu introduzi isso, as coisas começaram a melhorar. Então, cada um faz, né, o que é melhor para o seu desenvolvimento, mas a gente pode dar conselho e dicas. Então, vergonha não paga conta. Vergonha não vai pagar o meu boleto no final do mês, não vai pagar aquele curso que eu quero tanto fazer para me qualificar. E aí eu preciso ir trabalhando aos poucos essa vergonha de falar com as pessoas. Eu não posso perder oportunidades por causa dessa vergonha. E a primeira coisa que eu posso começar a trabalhar é aproveitar os eventos que a universidade me proporciona. Então, teve um intervalo? Vamos para o coffee break. É ali no coffee break que a gente vai pegar todo mundo reunido. Então, já começa ali, ó. Eita, professor Delano, chega junto do professor Delano, já fica ali. Professor Delano, olha, tá muito bom, não é? O evento. E puxa a conversa, gente. Puxa a conversa. Eu vi que Simone chegou no evento. O senhor acha que eu devo falar com ela? Aí o professor Delano já vai dar aquela dica. Aí você vai lá, chega junto de Simone. Gente, aproveita a oportunidade. A segunda dica, qual é? Tem muitos cursos de desenvolvimento profissional. Cursos que são pagos, que são carérrimos, cursos que são pagos, mas que têm um preço acessível, e cursos que são gratuitos. Vai dando uma olhada nesses cursos. Tem muita dica para você não ficar mexendo nas mãos quando está com nervosismo, para você olhar nos olhos das pessoas quando você vai falar, para gerar confiança naquela pessoa. Então, assim, Delano, são várias as possibilidades, mas eu trouxe aqui duas principais. Aproveitar os eventos para desinibir, né, para estar junto com aquelas pessoas que vão lembrar de você, vão te indicar em algum momento, olha, aquele rapaz, ele veio conversar comigo e ele disse que estava disponível para um estágio extracurricular. Então, vai lembrar, se você tiver um cartãozinho, porque hoje os estudantes estão super avançados, né? Eles têm ali, já andam preparados, já tem rede social, gente, a nosso favor. Então, já chega lá, junto do palestrante, junto do produtor, junto do professor, e já deixa a tua marca, né? Já se faz visto. E a outra parte é procurar se qualificar, procurar fazer um curso de oratória, para aprender a quebrar esse medo que a gente tem de falar em público, de chegar até as pessoas, enfim. Tem várias possibilidades que hoje, principalmente nesse cenário, estão mais acessíveis para a gente. Eu lembro de uma vez, a gente estava numa exposição aqui na nossa cidade, a Expo Norte, né, exposição de animais, né, bovinos, caprinos, ovinos e por aí vai. Chegou um determinado momento que eu vi os alunos conversando. O que é que vocês estão fazendo? Não tem nada para fazer. Rapaz, vão lá atrás dos produtores, vão falar onde é a sua fazenda, o que é que você trabalha. Na minha série, você deixa eu ir trabalhar lá, eu posso passar um mês lá mexendo com os animais. É desse jeito, né, que a gente aprende. Eu lembro muito, no meu primeiro período, eu mais 2 colegas meus, a gente pegou o ônibus da Embrapa e foi bater na Embrapa, Caprinos e Ovinhos. No ônibus, a gente se buracou no ônibus e chegou lá para o estágio. Né? Então, assim,
assim, é a famosa, é um termo que o pessoal fala, mas essa é a famosa cara de pau, que é não ter vergonha. Não ter vergonha. Porque você tem que ir atrás, então você vai esperar cair do céu, né? Então a gente não pode, principalmente numa época dessa, né, de pandemia, né, que está um pouco mais difícil as coisas. Então chega lá, ó, tem um produtor que você viu, ô Simone, qual é o contato, o teu contato, Simone? Como é que eu faço para estagiar na tua empresa? Me dá um estágio, né? Então assim, e a gente percebe que essas pessoas que pedem isso são mais proativas também, né? Até tem aquelas que são um pouco mais tímidas e tudo mais, mas a gente consegue visualizar isso também. Né? Vocês que estão aqui na organização do GPE, vocês estão escutando a Simone aí, né? Então a gente tem aqui a pergunta, né? Uma pessoa do GPE, a Luana, né? Que dá muita força aí, que é uma das organizadoras aqui também. E ela pergunta: que dicas você daria para estudantes que querem desenvolver uma boa comunicação com os produtores? Lembrando, né, complementando um pouco a Luana, eu quero estagiar com caprino, eu quero estagiar com ovino, mas primeiramente você tem que estagiar com um produtor, com um manejador, com uma pessoa, né? Exatamente, Delano. Olha, essa pergunta eu recebo muito, Delano, lá no Instagram. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre 3 dicas para você alcançar o produtor rural. Mas antes de eu falar, eu quero agradecer a Luana. Eu já conversei com Luana no Instagram, maravilhosa, de uma educação enorme. Então, meus parabéns mais uma vez, Delano, por essa equipe. E um cheiro, Luana, para você. Vamos lá. Produtor rural, como Delano falou, é delicado. Não vamos dizer que é difícil, não. Quando a gente fala que é difícil, a gente já bloqueia. Pronto, já criou a primeira barreira. O que é que a gente precisa? As 3 dicas. Ouvir, observar e anotar. Pronto. 3 primeiras dicas. Simone, como assim? Às vezes, quando a gente sai da universidade, a gente está ali doido para botar todos os conhecimentos da gente para rodar, não é? Está ali com todas as ideias na cabeça, e quando a gente chega junto de um produtor, a gente meio que intimida. Por quê? Porque a gente saiu da universidade, e produtor, ele tem isso, vai querer me ensinar porque saiu da universidade, com as técnicas todinhas. Gente, vamos lá se colocar no lugar dele, né? Não no lugar dele, junto com ele, lado a lado com ele, melhor dizendo. E aí você vai conversar para ouvir o que é que ele tem a te dizer. Vai esperar, ele vai te contar todas as histórias, você vai ouvir bem atentamente, vai observar a tua volta. Por que observar? Porque ali você já vai ver o que é que pode dar de ideias para aquele produtor de acordo com teus conhecimentos, não é? Quando você observa, você anota, que a terceira dica é anotar, então você vai anotando. Quando ele terminou de falar, e você, certo, senhor fulano, muito interessante todas essas suas colocações, e eu queria agora dizer o que é que eu consegui observar nisso tudo, com esse seu conhecimento, com a sua experiência. Eu queria lhe pedir para unir a sua experiência com as minhas propostas, diante do que o senhor colocou aí para mim. Você vai arrumar palavras, não fala muito tecnicamente, né? Porque a gente, nesse primeiro momento, não adianta a gente informar ele com muitas coisas técnicas. Vamos falar a nossa linguagem, mas de uma maneira que ele possa escutar. E produtor rural, ele gosta de evidências. O que é que você conseguiu fazer ali perto daquela comunidade, por exemplo? O que é que você tem para ele acreditar que o seu trabalho vale a pena? Né? Então, quando você ouve, quando você observa e quando você anota, você tem essas estratégias. Você pode dar para o produtor aquilo que ele estava procurando. Você não assustou com todo o seu conhecimento, com toda a sua informação. Você deixou ele falar e quando ele terminou, você mostrou para ele que existem possibilidades de melhoria com a tua ajuda. Mas precisa contar com o conhecimento dele, porque sem o conhecimento dele, você não pode fazer muita coisa. Entende? Então, é uma troca. Essa comunicação com o produtor rural é uma troca. E produtor rural, ele gosta de ver
o que foi feito. Então, se ali perto da propriedade. Por exemplo, dentro da ABZ Pernambuco, tem vários elos que hoje estão estagiando, extracurricular e estágio supervisionado, né? Então, tem produtores rurais que já indicaram esse estudante para a propriedade do amigo. Então, a evidência que eu vou levar, eu como estudante, vou levar para aquele outro produtor rural é os resultados da fazenda do amigo dele. Então, não tem comunicação melhor, gente, do que a gente mostrar-se acessível. Mesmo com todo o conhecimento da gente, a gente está dando a oportunidade do produtor rural dizer as experiências dele. E a gente está oferecendo a integração da gente com ele, tá certo? Então, essas 3 dicas são bem valiosas, que é ouvir, observar e anotar, tá joia? Sem falar que ainda o produtor tem um cafezinho e a conversa boa ainda, né? Eita, que é bom demais, menino. Depois que a gente pega a amizade, né, Delano? Se a gente for a 10 produtores no dia, são 10 cafezinhos que você tem que tomar. E você sai de lá quicando, né? E ai de você se não tomar um cafezinho, viu? É verdade, é maravilhoso. Eu acho sensacional. Sensacional. Eu senti muito isso, Simone, sabe? Com um pouco de experiência também. No começo, eles tinham muito essa questão, assim, deixa eu conhecer primeiro esse cara para saber o que ele quer, né? O que é que ele vai dizer, se ele vai dar um de doutorzinho mesmo, se não vai. Isso! Vamos conhecer se ele pega no pesado, né? Eu lembro muito que o meu batizado, né, quando eu entrei na secretaria aqui na minha cidade, foi vacinar, eu acho que umas 300 cabeças de gado na época da vacinação de afitose, né? Então, você imagina, né, aquela correria, animal demais, muito produtor. E a gente foi lá conversando, né? Eu todo arrumado, né? Todo com manga comprida, né? De boné, branco, velho, né? Da cidade, para ir pro campo, que eu tinha ido. Isso. Então, a gente vai conhecendo, né? O produtor vai vendo que ele vai confiando na gente também, né? Então, isso é bom. Né? Então, eu acho que até esses vínculos, até quando você, por exemplo, terminou o estágio, se forma e vai trabalhar na extensão, isso traz boas coisas para você ser contratado por um grande produto desse, para uma prefeitura, né? Para uma empresa, enfim. Né? Todas essas características. Né? E a gente tem mais perguntas, eu não sei se você conhece esse rapaz aqui, o tal de Denis Oliveira. Meu Deus, conheço demais esse menino. Qual a postura que o estagiário deve apresentar? Eita, esse rapaz, viu, Delano? Ele é um cearense que está aqui emprestado a Pernambuco e que tem crescido, tem tido uma evolução maravilhosa nisso tudo que a gente falou aqui, né? Nesse crescimento, nessa postura de um profissional, de um futuro profissional zootecnista. Então, a primeira coisa que você precisa ter é essa postura de estar preparado para uma apresentação no mercado de trabalho. Como assim? Eu sei que, vamos falar de postura, porque postura envolve muita coisa, tá, Denis? Mas eu vou começar pela apresentação primeiro, tá? A gente já falou aqui dessas oportunidades de conversar com o produtor rural, de se mostrar aberto para as orientações, então isso é contado como postura também de um estagiário, mas uma postura muito importante que vai marcar, com certeza, é a tua maneira de se portar, de se comportar naquele ambiente. Gente, eu venho nessa trajetória, igual a meu amigo Delano aí, de extensão rural, enfim, de vários estágios. A gente sempre tem que ter uma porta aberta para a gente voltar. E quando a nossa postura, nosso comportamento, ele não é adequado para aquele local, com certeza a gente vai ser lembrado, mas vai ser lembrado de uma forma negativa, tá? Então, adota uma postura séria. Não que você não possa brincar, não é isso. Mas adota essa postura séria de chegar no local, de cumprimentar, que isso é muito importante,
de dar um bom dia. Delano está aqui que não me deixa mentir, eles olham muito isso. E não é só o produtor rural, não, gente, é a empresa também, tá? De cumprimentar, de dar um bom dia, uma boa tarde, um por favor, com licença, né? Isso é básico. Será que Simone precisa falar isso? É necessário falar, porque a gente precisa entender que essa postura, essa primeira impressão vai ficar e vai fazer com que você seja lembrado de forma positiva ou de forma negativa. Então, preste atenção na roupa que você vai se apresentar, tá? Preste atenção nas palavras que você vai falar, nos cumprimentos que você vai usar. Sempre demonstra essa acessibilidade, certo? Pensa assim, que a tua postura, ela vai deixar as tuas portas abertas para você voltar numa próxima vez. Então, é isso. Ter cuidado com roupa, ter cuidado com o tom de voz. Às vezes, a gente chega muito afobado num lugar e vai falando alto. É uma agonia que o produtor já olha para você assim, misericórdia. Ou então, leva tudo na brincadeira. Eu já ouvi várias vezes essa história. Não fiquei trabalhando, essa pessoa não ficou trabalhando aqui comigo, Simone, porque já chegou brincando, né? Então, mesmo que a pessoa estivesse fazendo aquilo para quebrar o clima para ela, né? Mas a primeira impressão com aquela postura não foi legal. Então, assim, se você vai se apresentar ao teu chefe, né? A pessoa que vai te contratar, procura chegar lá com calma, cumprimentando, sem muita afobação, tá certo? Porque essa primeira impressão é a que vai ficar com toda certeza. Outra coisa muito importante, Denis, quando a gente está numa equipe, principalmente mulher, mas isso também vale para homem, claro, é a gente ter cuidado com as liberdades. Quando a gente está no campo, quando a gente está principalmente na extensão rural, quando chega uma mulher para fazer esse trabalho, as pessoas geralmente ficam, olha, quem é? Quem é fulano? Não tem problema da pessoa fazer isso, mas você sabe o seu lugar. Você foi para ali para exercer a função de zootecnista, de estagiário. Então, assuma essa postura de profissional, tá certo? É isso, para que a gente não seja mal interpretado, para que aquela primeira postura não interfira no nosso trabalho. Ok, então desliguei o áudio aqui, porque o leão aqui de casa estava latindo já, tá dando para ir brincar ali, fica chamando para ir brincar sempre na hora das lives. É porque o pai está ocupado, aí ele está aí, ó. Só quando está ocupado, né? Mas faz parte. A gente tem mais uma perguntinha, Simone, da Daisa Ellen. Na entrevista, quais qualificações devo colocar e deixo algo mais direcionado à área ou deixo algo baseado nas experiências que tenho? Vamos lá, vamos por partes. Se você puder deixar essa pergunta aí, Delano, na tela, só para eu poder organizar as ideias. Daísa também é Elo, viu? Elo, top de linha da ABZ Pernambuco e graduanda da UFAP. Daísa está estagiando, um orgulho para Simone Pereira. Esses meninos são todos orgulhos, viu? Mas eu tenho que dizer aqui que realmente, quando eu sair da ABZ Pernambuco, vou lembrar de cada evolução que todos eles estão tendo. É sensacional, Delano, a gente vê essa evolução dentro do mercado de trabalho, eles como pessoa, como profissional, enfim. Parabéns para vocês, parabéns para a Daísa Ellen, que está aí no seu estágio muito bem, por sinal, graças a Deus. E vamos embora para a pergunta. Existem duas diferenças, Daísa. O que você vai conquistar com o seu currículo, tá? Em relação às qualificações, ele vai precisar ser direcionado para aquela vaga. Vamos falar de currículo primeiro, porque aí tem coisas que vai no currículo e tem coisas que vai para a entrevista. No currículo, as qualificações que você precisa colocar é aquela referente à vaga que você está almejando. Como assim, Simone? Vou precisar ter um currículo para várias oportunidades? Vai precisar. Currículo, ele é uma coisa que precisa ser reformulada.
eu não posso pleitear a uma vaga de ruminantes com um currículo voltado para não ruminantes, com qualificações de cursos que eu fiz na área de não ruminantes, com qualificação de cursos que eu fiz na área de gestão. Não, eu vou precisar moldar o meu currículo para toda vaga que eu quiser fazer parte, tá? Então, as qualificações, elas vão ser exclusivas do currículo, tá bom? Na entrevista, você vai conversar com o recrutador, especificando aquelas qualificações. Como assim, Simone? Por exemplo, no currículo de Simone vai lá, habilidade com gestão de projetos. Um exemplo. Na entrevista, Delano vai me perguntar, Simone, conta aqui uma situação que você precisou atuar como gestora de projetos. Aí eu vou trazer toda uma historinha, né, listando as minhas qualificações naquela entrevista. No currículo eu cito, na entrevista eu falo, mas eu só falo quando o entrevistador, quando o recrutador, ele me questionar. Eu não saio falando lá todas as minhas qualificações sem o entrevistador me questionar algo que me leve a isso. Tá bom, Daísa? E você falou assim, deixo algo mais direcionado à área ou deixo amplo, baseado nas experiências que tenho. Quando isso é referente a currículo, é como eu te falei, cada vez que você for pleitear a uma vaga, for concorrer a uma vaga, aquele currículo ele vai precisar ser reformulado de acordo com aquela vaga. E na entrevista, é o entrevistador que vai te questionar. Você tem que ter em mente tudo aquilo que você sabe, todas as suas qualificações, e uma dica bem importante, viu, Daísa, e os demais que estão assistindo. Sempre, antes da entrevista, façam situações, porque recrutador, ele gosta muito de perguntar situações. Ele olha, ele tá lá com o teu currículo, tá? Ele vai fazer a entrevista com você com o seu currículo. Aí ele olha o currículo e vê, da Isaele, ela tem qualificação com caprino. E aí ele vai te botar uma situação que seja ligada à caprinocultura para você desenvolver a solução, por exemplo, tá? Então, deixa essas qualificações especificadas no currículo de forma resumida, cria uma situação para se preparar para a entrevista e lembra que toda vez que você for concorrer a uma vaga, seu currículo precisa ser mudado. Tá certo? Vamos lá, deixa eu só tirar a perguntinha. Vamos para mais uma pergunta, né? A última pergunta nossa. Eu acho que a Simone já falou um pouco, mas ela pode falar um pouquinho mais. O Manuel Neto, né, também faz parte aqui do nosso grupo, do GEPER. Quais dicas você daria para uma pessoa tímida quando for em busca de estágio em uma propriedade? Como se expressar? Manuel, bem voltado para isso, tá? O produtor rural ou a empresa, vamos falar em empresa e ele está perguntando numa propriedade, então vamos focar numa propriedade. Aquele proprietário, produtor rural, aliás, ele não vai se atentar à tua timidez, bota isso na tua cabeça. Ele vai se atentar ao que você leva para ele de solução, tá bom? Então, não cria essa barreira na sua cabeça que você é uma pessoa tímida e que não vai conseguir falar lá. Eu já conversei com várias pessoas que se dizem tímidas, mas quando a gente vai conversando de maneira informal, né, são pontos que a gente vai conversando e a pessoa vai desenrolando, que eu digo no final, eu não vi timidez nenhuma aí. Né? Então, uma dica, se concentra para o que você tem a oferecer àquele produtor, o teu conhecimento, porque ele não está interessado se você é uma pessoa desinibida ou se você é uma pessoa tímida, ele quer que você leve para ele uma solução para aquele problema, tá? E aí, isso foi uma dica, e aí você vai usar todas aquelas coisas que a gente já falou, aproveita os eventos para se desenrolar, aproveita a ajuda de professores que estão ali naquele evento. Professor, eu queria conhecer aquela pessoa. O senhor me apresenta? Então, o professor ele já apresenta, já quebra aquele primeiro impacto, né? E dali você vai conversando,
vai se deixando à disposição para trabalhar naquela propriedade, tá? E procura na internet, eu me coloco à disposição também, tenho aqui os cursos de melhoramento de qualificação profissional, que eu já falei durante a palestra, podem entrar em contato comigo, e fora outros profissionais que estão aí atuando nesse meio, nesse modo online, com cursos de qualificação, com cursos de oratória, para você desenvolver a tua oratória e falar em público. Enfim, tem várias opções para você, viu, Neto? Isso não é desculpa para não conseguir um estágio extracurricular. É verdade. Olha, tem mais uma pergunta aqui. Surgiu mais uma ainda. Olha isso. As coisas melhorando. Gente, vamos aqui para a nossa última perguntinha, né? Nós já vamos dar aqui 1 hora de live. Né? A Simone também tem as coisas dela para fazer também no dia a dia. E aí ela vai falar ao final, né? Ela vai falar um pouco das mídias sociais dela, que você pode entrar qualquer coisa em contato para poder tirar algumas dúvidas também. Isso. Como última perguntinha, a gente tem aqui o Janielson Oliveira, faz parte também do GEP, né? Quais cuidados um estagiário deve ter quando for falar com um proprietário, no momento em que se observa algum manejo feito de forma errada pelo proprietário? Isso é importante. Importantíssimo, Janielson. Olha, eu não sei o que é que Delano, qual a técnica de Delano, mas eu sempre fiz Delano e sempre orientei aos estudantes a mostrarem a evidência. Se o produtor rural, porque produtor rural tem mania de dizer o quê? Eu já faço isso faz tempo, desde que meu pai trabalhava aqui, isso a gente já sabe, né? De cor. E aí você diz para ele, mas se o senhor fizer dessa maneira que eu fiz na propriedade do seu fulano de tal, o senhor vai conseguir um resultado muito melhor. Fala de resultado de bolso mesmo, gente, do que é que ele vai perder se ele continuar fazendo daquela maneira, tá? O senhor, tudo bem, o senhor quer permanecer nesse manejo que o senhor está fazendo de forma incorreta, mas se o senhor fizer dessa maneira, a sua produtividade ela vai chegar a tanto. Os animais eles vão produzir tanto. Então, o senhor vai ter um lucro de tanto. Mostra para ele o que é que vai melhorar, o que é que vai mexer no bolso dele de forma positiva se ele mudar aquele manejo. Eu não conheço, assim, outra forma, né, que você possa mostrar ao produtor rural, a não ser dando as evidências para ele de uma outra propriedade que funcionou, que tinha um manejo muito parecido com o dele e que hoje funciona muito bem, e falando das perdas que ele vai ter se ele continuar usando aquele tipo de manejo errado na propriedade dele, tá? São duas coisas que eu uso e que dá certo. Às vezes, não dá. E não adianta a gente continuar dando murro em ponta de faca. Ele vai perceber quando ele continuar fazendo aquilo e ele tem uma perda muito grande. Inclusive, perda de animais, né? E aí, ele vai procurar você, porque ele fez e deu errado, tá? Então, não fica dando murro em ponta de faca. Você mostrou, fez tudo o que podia para o produtor e ele, mesmo assim, não aceitou. Então, vira a página, deixa ele fazer e vai atender um outro produtor que realmente esteja disposto a te dar essa oportunidade. Eu gosto muito de trabalhar nisso. Quando pega no bolso, a pessoa se preocupa mais, né? Não é verdade? Então, quando eu converso, eu falo muito, dá um exemplo de dinheiro aí para ele. Se você fizer isso, você vai ganhar mais. Se você fizer isso, você vai ganhar menos. Então, ou, como você bem fala, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Isso. Então, a pessoa às vezes olha, meu vizinho está fazendo desse jeito, vou fazer também, né? Então, tem isso também. Né? Então, você vai adquirindo a confiança, né? A própria conversa que você vai ter com o produtor, você vai ganhando a confiança de dar, né, essas recomendações técnicas para eles, né? E por aí vai. Né? Então, assim, eu agradeço a todos, calma, que ainda não finalizou, né? Estamos finalizando já. Agradeço a todos pelas perguntas, né, pela presença. Agradeço a você, Simone, mais uma vez, né, pela disponibilidade,
né, pela parceria que a gente está tendo, né, entre a ABZ Pernambuco, a ABZ Ceará, né? A Daísa está falando aqui, parabéns ao Jeff e Simone Pereira por esta live maravilhosa, bastante importante para todos nós discentes. Né, você pode fazer as suas considerações, tá, Simone? Falar um pouco aí das suas redes sociais, como é que o pessoal pode entrar em contato, caso tenha alguma dúvida, se tem a possibilidade de algum estágio com vocês também, né? Fique à vontade, Perfeito. Por favor. Maravilha, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu amo falar sobre isso, né? Para mim é um prazer enorme, principalmente quando a gente está junto de uma pessoa maravilhosa como é você, Delano, e essa turma do JEP, como eu já falei. Para mim é um imenso prazer e uma honra muito grande ser convidada para estar aqui hoje, tá? Não tem compromisso nenhum que a gente não consiga se organizar para estar aqui nesse tempo, conversando um pouco, trocando experiências. Isso é importante demais, tanto para a gente, que a gente cresce com isso, quanto para quem está ouvindo, né, Delano? A gente passar um pouco dessa experiência e dizer que eles não são os únicos, a gente também passou por isso, e nem por causa disso a gente desistiu do nosso sonho, das nossas conquistas. Enfim, nada é fácil. O que vem fácil, na maioria das vezes vai fácil, isso é certo. Então, vamos embora continuar investindo, se capacitando, se qualificando. A dica que eu deixo para vocês: nunca pare de se qualificar. Eu estou doido para terminar de estudar. Gente, não termina nunca. A gente precisa estudar cada dia, todo tempo, se informar, porque as coisas mudam de uma hora para outra, principalmente nos dias de hoje. Então, se capacite, seja o melhor profissional que você puder. Esteja parceiro, seja parceiro de outras pessoas, de outros produtores, de empresas. Parceria a gente ganha muito, ganha em aprendizado, ganha em tudo, né? Não só no recurso, nos retornos que a gente costuma falar, né? Mas a gente ganha como evolução enquanto pessoas, enquanto ser humano, tá? E aí, as minhas redes sociais, o YouTube, o canal do YouTube Simone Zootech, que eu já, durante a palestra, já falei para vocês que tem vídeos semanais sobre qualificação profissional, sobre gestão de projetos, sobre zootecnia, sobre técnico agrícola, porque é a minha primeira formação, eu sou técnica agrícola, então tem um resumo bem legal lá. Vocês que não seguem, aproveita agora para seguir, já está aqui no YouTube, já segue logo. Lá no Instagram eu faço live, tem um quadro agora, viu, Delano? Café Zootécnico. Olha, já quero aproveitar a live aqui para convidar Delano Oliveira e os demais que estão assistindo aqui esse bate-papo para participarem do Café Zootécnico. O Café Zootécnico, Delano, é um quadro que eu criei, né, o mês passado, e é um quadro lindo, que está vindo muitas histórias de estudantes de zootecnia, mas também eu estou aceitando de profissionais zootecnistas, claro, que teve uma história emocionante, ou uma história de alegria, ou uma história que não foi muito legal e ele quer compartilhar na sua trajetória como zootecnista, para entrar na Universidade de Zootecnia ou durante a sua atuação como zootecnista. É um quadro que vai ao ar toda quinta-feira, às 15 ou 16 horas. É nesse intervalozinho de tempo. Aquele intervalo do cafezinho. Quando você vai para as suas atividades para tomar um cafezinho, tem o Café Zootécnico lá no Instagram, Simone P. Zootech. E as outras redes, como eu falei, tem lá o LinkedIn, muito importante. Eu posto muita informação lá, artigos sobre produção animal, sobre gestão. Eu estou pensando em trazer lives também lá para o LinkedIn. A estratégia também tem LinkedIn. Os parceiros que estão assistindo essa live, que queiram entrar em contato com a Estratégia Consultoria, estamos aqui abertos para propostas. Nós temos aí o Zoo Júnior, que fala muito desses estágios extracurriculares, tem muita ligação com isso. E aí, você que é empresário, você só tem a ganhar contratando, né,
futuros profissionais que estão com toda a energia, toda a motivação para implantar esses projetos na sua propriedade ou na sua empresa. Então, entre em contato comigo. Delano, vou deixar meu e-mail aqui, porque aí pode ser que alguém queira mandar pelo e-mail. É simonepereira2006@gmail.com. simonepereira2006@gmail.com. E as redes sociais são as que eu já falei e estou à disposição de todos vocês. Muito obrigada mais uma vez.